Aqui no canal temos disponível um vídeo sobre o desmonte da cultura nacional e uma analogia com a obra Fahrenheit 451. O livro foi escrito por Ray Bradbury e o filme foi dirigido por François Truffaut. O livro é de 1953 e o filme é de 1966, mas a mensagem e a crítica são atuais. Seria bom ver o nosso vídeo sobre essas duas obras e a análise em analogia ao cenário cultural atual e principalmente o nacional. Abordamos as críticas e paralelos feitos por Ray Bradbury e Truffaut. Durante a maratona que fizemos de Fahrenheit, nos deparamos com outra adaptação do livro, uma bem mais recente, de 2018. É surpreendente como essa nova versão se perde na crítica e acaba dando uma volta até fazer o mesmo que os bombeiros fazem em Fahrenheit. Eu sou o Robert e esse é o Odisseia Espacial. Fahrenheit 451 da HBO é estrelado por Michael B. Jordan, Michael Shannon e Sofia Boutella. Ele tenta atualizar a narrativa do livro para dias mais atuais, o que é uma grande ideia. Porém, ele acaba se saindo como um filme cyberpunk genérico e se confunde por completo na mensagem. O filme muda personagens e exclui outros simplesmente para se parecer com um filme genérico de ação com neon. Montag é o personagem principal de Fahrenheit 451. Ele é um bombeiro que tem o trabalho de queimar livros. Ou melhor, teria, se nesse filme tivessem alguns livros. Nesse mundo, livros são proibidos e vistos como corruptores de mentes. Pessoas que leem ficam com ideias e ideias são loucuras. O que o sistema quer é que as pessoas fiquem dormentes em seus aparelhos e sigam como cidadãos de bem. Porém, eu sei disso porque eu li o livro e vi o filme de 66, porque esse filme não se dá o trabalho de representar isso. O filme não toma tempo para desenvolver nada, apresentar nada, só jogar um monte de coisas na tela. A primeira cena é uma cena de ação e luta de Montag, já o colocando como um herói de ação. Como todo herói de ação genérico, Montag não tem uma relação amorosa. Um grande ponto da história de Fahrenheit é a esposa de Montag, Mildred. Ela representa as pessoas comuns e mostra como essa sociedade pensa e se comporta. Ela é um exemplo da alienação do povo e que serve de contraponto para os pensamentos que Montag vai adquirindo. Nesse filme, ela simplesmente não existe, e não há ninguém para servir nesse propósito. O personagem de Michael Shannon, o Capitão Beach, continua servindo o mesmo propósito de ser o grande vilão e representante do sistema opressor e censor. Insanity. Ele ainda é um personagem interessante por também ter um vasto conhecimento sobre os livros e até já ter lido alguns. Mas ele perde alguma potência, não pela atuação do Michael Shannon, mas pelo roteiro raso. Montag sofre do mesmo, já que Michael B. Jordan se entrega ao personagem, mas o roteiro não ajuda. No início, Montag é um sádico censor que queima com um prazer absoluto e até se torna uma celebridade. A ruptura depois para o questionamento do personagem sobre as próprias ações é abrupta e inexplicada. Mas a pior coisa aconteceu com a personagem Clarice. Trouxeram uma excelente atriz, que é a Sofia Boutella, para uma personagem rasa. Esse filme decidiu simplesmente transformar a Clarice em um soldado da resistência dos enguias. Toda essa coisa de resistência dos enguias é uma invenção boba do filme que não adiciona nenhuma camada no filme, e parece mais uma paródia de O Exterminador do Futuro ou Jogos Vorazes. Esse grupo é o grande monumento do filme a uma narrativa genérica. É uma ode ao mais do mesmo. É uma coisa que você consegue ver em qualquer filme futurista, genérico, padrão. O filme se esforça ao máximo para transformar uma narrativa original em uma história qualquer que uma criança conseguiria escrever se tivesse assistido 3 filmes futuristas. Ele despreza os momentos de contemplação e observação, tenta colocar uma cena de ação a todo momento e para isso faz uma alteração significativa no papel dos bombeiros.
Originalmente os bombeiros encontravam os livros e queimavam, mas nesse filme eles se tornaram também policiais que invadem, agridem e perseguem as pessoas. Tudo isso apenas para dar mais cenas de ação, porém o filme não leva em conta que isso adiciona uma problemática no personagem de Montag, que é muito pouco abordada. A trama do bombeiro que começa a questionar seu trabalho e, consequentemente, a sociedade é substituída por um agente americano de ação que busca informantes no submundo e tenta acabar com o sistema quando se revolta. É uma história que parece bolada em 5 minutos. O filme pouco tem cenas de dia, pois quer utilizar o clima noturno para suas luzes neon e projeções holográficas espalhafatosas que não adicionam em nada. A Clarice é reduzida a um simples estereótipo de guerrilheira da resistência que podemos ver em quase todo filme cyberpunk ou futurista. Tem um vídeo aqui no canal que é uma lista de 3 filmes cyberpunk para você assistir, e em todos eles, e mais alguns citados ainda, possuem um personagem dessa. Ela é quase uma paródia mal feita da Trinity do Matrix. A Clarice na obra original é uma rebelde e ameaça o sistema simplesmente por ser uma pessoa que sabe admirar o céu ou a chuva, que lê e gosta de longas conversas. Ela é subversiva por questionar, por perguntar o porquê das coisas. Fahrenheit 451 de 2018 inclusive falha em atualizar a trama do livro, já que se perde entre tentar criticar as fake news, as redes sociais, mas não consegue fazer nada disso. Parece que tudo tá ali só para servir alguns efeitos bonitos. Percebe que eu pouco falei sobre a relação dos personagens desse filme de 2018 com os livros? Pois é, ela quase não existe. Entenda que o principal tema debatido em Fahrenheit 451 é a censura dos livros. A parte deles serem queimadas é uma alegoria ainda mais poderosa. Mas qual foi meu choque quando no início do filme Montag simplesmente queima HDs? Em boa parte do filme, eles queimam HDs, computadores, projetores e tudo mais ligado à tecnologia. Os livros saem do foco principal e eles decidem abordar assuntos mais genéricos e batidos. Acaba que o filme assume que os livros não são importantes, que não são o foco. Um filme sobre a censura aos livros não dá atenção a eles. A solução principal da resistência é uma alteração no DNA das pessoas para elas obterem conhecimento automático. Ou seja, não vamos precisar de livros. Eles pouco mostram as pessoas que memorizavam os livros e preferem dar atenção a um garoto que memorizou milhões de livros. Eles trazem esse estereótipo de menino gênio que já é tão cansativo e irritante e ainda o retratam de uma forma tão caricata que parece querer alertar as pessoas sobre o uso de muito livro, quase como uma droga, novamente reforçando a mensagem contrária. Em um trecho específico do livro, o Capitão Beach diz para Montag sobre como chegaram àquela situação de queimar livros, coisa que o filme nem aborda. Ele fala sobre a precarização do conhecimento e o desprezo a qualquer tipo de arte que tenha algo a dizer, uma sociedade na qual as pessoas preferiam ler resumos de livros do que os livros. Hamlet era resumido em uma página, e cada vez menos se dava valor ao pensar. As obras aprovadas por esse sistema eram aquelas que não tinham mensagem nem questionamento, e simplesmente apelavam para cenas agitadas para que as pessoas tivessem a simples experiência tátil. Ou seja, uma cena de ação de explosão com trilha bem alta para simular uma emoção falsa. Bem, tudo isso que o Capitão Beach fala que serviu para a derrocada da cultura está presente nessa adaptação de Fahrenheit 451. O filme cita um monte de coisa e não desenvolve nenhuma. Há citações ao apagamento da história, da cultura, as fake news, as redes sociais, violência policial, ao uso de medicamentos, mas nada é aprofundado. Tudo parece apenas um resumo. Os livros são desprezados nessa adaptação. Luzes e cenas de ação e perseguições gratuitas são jogadas nas telas apenas para uma satisfação rápida e momentânea. O filme Fahrenheit 451 de 2018
se torna aquilo que a obra original critica.